Você tem veias dilatadas nas pernas ou nos pés ou conhece alguém que tenha? Então fique ligado no Saúde em Foco que começa agora aqui pela TV Câmara, porque o nosso assunto é varizes, um problema que atinge 20% da população mundial. E além de prejuízos estéticos, podem causar dor, desconforto, inchaço e precisar de cirurgia. E a equipe do Saúde em Foco foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre varizes. Fazer muita musculação pode causar varizes? Essa e outras perguntas, quem vai responder é a médica vascular Camila Bauman. Então, fique com a gente aqui no Saúde em Foco. Doutora Camila, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaqueline, é um prazer. Doutora, varizes parece-me que é um dos problemas mais antigos do ser humano e é uma das queixas mais comuns no consultório. E parece-me que quem tem até 30 anos é um problema comum, né, na maior parte da população. É isso mesmo, doutora? Jaqueline, varizes é uma patologia muito comum, ela comete mais de 20% da população adulta no mundo todo, então ela é muito comum e é o principal motivo de procura no nosso consultório. Varizes é uma doença muito antiga. O primeiro relato de varizes que se tem data de 3.500 a.C., no Papiro de Éden, para você ver como é uma doença antiga. O que as pessoas que costumam estudar varizes dizem é que bastou a evolução da espécie tornar o homem bípede para ele ter varizes. Olha, e qual que é a origem do nome? Varizes vem de veias dilatadas, né? De alteração na parede das veias. Então, essas são as varizes. E qual que é o processo de formação? Varizes são veias dilatadas e tortuosas que perderam a sua função. Qual é a função da veia? É de trazer o sangue de volta para o coração, fazer o retorno venoso. A veia que perdeu essa função, ela fica dilatada e tortuosa e é chamada de varizes. Quer dizer, então é trazer o sangue que está lá nos pés para cima novamente aqui no nosso corpo. Então tem toda uma engenharia aí contra a gravidade e tudo mais. Exatamente. Com o passar dos anos, de muitos anos, o organismo foi aprendendo a trabalhar dessa forma. Mas ainda assim, ficar muito tempo com a perna para baixo é um desafio para o retorno do sangue. A panturrilha diz que é o coração, né? É o nosso segundo coração. Como é que se explica isso? É o segundo coração, porque o primeiro a gente já conhece bem, é ele que vai bombear o sangue para a periferia, para os outros órgãos. A panturrilha devolve o sangue para o coração. Então, a musculatura da panturrilha trabalha e bombeia esse sangue para voltar para o coração. Por isso que é o nosso segundo coração. Então, quando o sangue não está voltando normalmente, fluindo normalmente, é que começam a aparecer os problemas nas nossas veias. Exatamente. Correto. Doutora, nós temos participação do telespectador aqui no Saúde em Foco e nós vamos para a primeira pergunta, que é da Rita de Cássia. Eu gostaria de saber qual a diferença entre varizes e vasinhos. Então, doutora, a Rita de Cássia quer saber qual que é a diferença entre varizes e os vasinhos, os vasos. A diferença, eles são veias diferentes. Os dois são veias, mas as varizes são veias maiores e um pouco mais profundas do que os vasinhos. E elas podem ficar bem dilatadas, elas podem crescer bastante. Os vasinhos, eles são mais superficiais. Eles estão na segunda camada mais superficial da pele e eles são fininhos. Eles nunca vão ultrapassar 3 milímetros. Vasinhos não viram varizes, eles são vasos diferentes e por isso eles também são tratados de forma diferente. Certo. E quais os tipos de varizes? Na verdade, assim, os varizes, a gente pode ter varizes onde tem veia, mas as varizes mais comuns são as varizes de membros inferiores. Nas pernas? Nas pernas. Mais de 90% das varizes acontecem nas pernas. Então, existe a classificação de insuficiência venosa. E as varizes estão incluídas dentro dessa classificação. Insuficiência venosa é uma entidade maior. Sim. Ou seja, o que é insuficiência venosa? O paciente que tem algum problema nas veias e tenha qualquer sintoma relacionado a isso, apresenta insuficiência venosa, que pode estar presente desde um vasinho até uma úlcera venosa. E nesse meio da escala existem as varizes também. Correto. Doutora, vamos a mais uma pergunta da nossa telespectadora, a Wellen. Durante a gravidez, aumenta o risco de ter varizes? A Wellen quer saber, então, se durante a gravidez aumenta o risco de ter varizes.
O Ellen, aumenta sim, aumenta bastante o risco de ter varizes. Isso acontece por uma série de fatores. Um deles é o fator hormonal. Então, hormônios femininos aumentam a chance de ter varizes. Isso a gente também vê na questão do anticoncepcional e a gente vê na população. Mulheres têm mais varizes do que homens, numa taxa de pelo menos 3:1. Alguns estudos mostram até 8:1. Tem uma explicação para isso, doutora? Existe uma explicação. Os hormônios femininos, eles atuam na parede das veias e fazendo com que a veia fique um pouco mais flácida. Ela perde o tônus venoso. Perdendo o tônus, ela tem dificuldade de trazer o sangue de volta, de fazer o retorno venoso. Então, esse é um motivo. O que a gente observa na população é que a diferença de mulher e homem é uma diferença muito grande, mas com o passar da idade, pós-menopausa, essa diferença diminui. Então, isso também mostra pra gente que tem um fator hormonal envolvido. Então, na gestação, tem o fator hormonal, tem o aumento do volume abdominal, né? Pode ter compressão das veias na barriga, e isso dificulta o retorno do sangue também. Então, e há algo que a mulher grávida possa fazer para minimizar esse risco? Existe sim. As medidas comportamentais gerais, que é elevação do membro, fazer caminhada ajuda bastante, uma atividade física com a perna, principalmente, ajuda bastante. O uso de meia elástica e, eventualmente, alguns comprimidos podem ajudar, mas isso tem que ser sob orientação de um vascular. Correto. Você já falou um pouquinho de varizes nas mulheres e também nos homens, mas nós temos uma pergunta do Eudes que a gente vai acompanhar agora. Eu gostaria de saber se é normal o homem ter vasos e se isso pode acarretar algum problema. O Eudes quer saber, então, se o homem é normal ele ter vasos e se isso é um problema. Eudes, é normal. É uma condição muito comum na população, é mais comum nas mulheres, mas os homens têm também vasos, têm também varizes e tem também úlceras venosas por causa das varizes. Então, sim, essa condição é comum. E o que isso pode acarretar, né? Vasos, geralmente, eles são só um problema estético. Vasos não viram varizes e vasos não dão úlcera na perna. Que seria um agravante, uma complicação. Que seria a maior complicação das varizes, é a úlcera venosa. Essa é a maior complicação. Os vasos não vão evoluir para isso. Geralmente, o problema é só estético, mas ele mostra que quem tem vasos tem o problema da insuficiência venosa. Então, ele já tem uma alteração nas veias, que precisa ser avaliada e precisa ser tratada. Certo. E como identificar? É só pela aparência? Há equipamentos, exames? O diagnóstico de varizes ou de vasinhos, ele é clínico. Então, com o exame físico, a história do paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico. Existem exames complementares, principalmente o ultrassom Doppler dos membros inferiores, que é bastante usado na prática, e ele não só ajuda no diagnóstico, como ele prepara o cirurgião para o tratamento, para o que vai ser feito no tratamento. Aí ele indica qual o caminho seguir, doutora? Exatamente, quais são as veias que estão com problema e quais as veias que podem ser tratadas. Doutora, vamos a mais pergunta do nosso telespectador. Agora nós temos duas telespectadoras com a mesma dúvida. Eu queria saber se usar salto, roupa apertada, pode causar vasinhos e varizes. O fato de usar salto alto e roupa justa causa varizes? A Isabela e a Celina querem saber, né? Usar salto alto, sapato, a roupa apertada, um jeans, isso provoca varizes, traz alguma complicação para o corpo da mulher, doutora? Então, Isabela, Celina, sim, pode dar varizes, sim. A roupa justa, ela pode dar varizes se ela fizer uma compressão. Então, se ela, por exemplo, fizer uma compressão na virilha, uma compressão na barriga, isso dificulta o retorno do sangue. Então, pode causar varizes por esse motivo, mas desde que seja uma roupa apertada que faça uma compressão na veia. E salto alto é uma questão um pouco controversa. Alguns vasculares acreditam que não, mas alguns estudos mostraram que quando é utilizado o salto alto, diminui a força da panturrilha para fazer o bombeamento do sangue para o retorno venoso. Então, a longo prazo, ele pode sim dar varizes.
Isso se for usado de uma forma sistemática, de uma forma né, muito doutora? frequente. De vez em quando não há problema, Não, né? problema nenhum. E se o paciente já tem hábitos saudáveis, consegue fazer repouso com a perna para cima, não é sedentário, então isso não tem problema se de vez em quando usar um salto alto. Bom, além dos sintomas aparentes, quais outros sintomas que as pessoas devem ficar atentas? O principal sintoma das varizes é a dor nas pernas. A dor nas pernas, ela acontece por causa da dificuldade do retorno do sangue, então o sangue ele fica mais tempo parado nas pernas, uma forma de dizer, e aí o paciente tem uma sensação de peso, de cansaço, alguns referem queimação, é basicamente um cansaço nas pernas, mais do que propriamente uma dor. A dor ela não é bem localizada, dói toda a perna, principalmente do joelho para baixo. E essa dor, ela aumenta no final do dia. Então, o paciente acorda sem dor ou com muito pouca dor e a dor vai piorando ao longo do dia, ficando pior à noite, depois de um período muito longo que ele já ficou com a perna para baixo. Correto. Agora, com relação a situações mais complicadas, que já percebe que é algo a mais, as varizes, a senhora falou de úlcera, como é que essa situação de tratamento, de identificação, o que o paciente deve procurar, doutora? Sinais que chamam mais atenção e que o paciente precisa ir rapidamente procurar um serviço médico. Se o paciente tiver sangramento das varizes, pessoas que têm varizes eventualmente podem bater a perna e as varizes sangrarem. O sangramento ele é sempre volumoso, um sangramento grande. Então precisa procurar um tratamento o quanto antes. Além disso, alguns sinais que indicam para a gente que tem um problema maior. Perna muito inchada. Não é só aquele inchaço que vai piorando ao final do dia e o tornozelo fica um pouco inchado. É um inchaço exuberante na perna, que não melhora, mesmo se o paciente colocar a perna para cima. Isso também é um outro fator que pode ser uma trombose. Então, a gente tem que estar atento. Outras coisas que podem indicar uma complicação é quando o paciente começa a apresentar mancha na perna, por conta das varizes. Geralmente é na região do tornozelo, do lado de dentro. É uma mancha mais castanha ou um pouco avermelhada. Essa mancha, ela é uma precursora da úlcera. Então, o paciente tem que ficar bem atento em relação a isso e procurar um serviço. Correto. Vamos agora a mais uma pergunta da Rosângela Almeida. Se for fazer uma depilação com uma cera quente, ela pode provocar varizes? Cera quente na depilação pode provocar varizes, doutora Camila? Não, a cera quente não provoca varizes. Não existe nenhuma relação entre depilação e varizes, pode ficar tranquilo. Correto. Bem, agora mais uma pergunta da Leila Leal. Eu gostaria de saber, por ficar assim muito tempo em pé, o serviço meu, eu sou cabeleireira, se provoca assim varizes. Ficar em pé por muito tempo, né? A Leila que é cabeleireira, isso pode provocar varizes? É risco, um fator de risco? Pode sim, Leila, é um fator de risco muito importante. O principal fator de risco para as varizes é a genética, né? Paciente que tem uma predisposição genética para as varizes. Família, né? História familiar, quem tem história familiar de varizes, próximo, pai, mãe, irmãos com varizes, tem mais chance de ter. O segundo fator é o ortostatismo, que é ficar muito tempo em pé. Então, trabalhar muitas horas em pé, andando muito pouco ou ficando muitas horas sentado é um fator de risco importante e dá varizes. Quer dizer, ficar imóvel, né, doutora? Sim. Agora, com relação aos tratamentos, né, existem cirurgias, eu gostaria que a senhora explicasse tudo que há no mercado que a pessoa pode recorrer dependendo de cada situação do paciente. Vamos começar então com os vasinhos, que são mais simples e tem predominantemente eles são estéticos. Os vasinhos a gente trata com aplicação ou com o laser transdérmico. Então, como é uma função estética, geralmente esse paciente não tem muita dor e os vasinhos a gente consegue tratar de uma forma mais tranquila com aplicação, com o laser no consultório. E a recuperação é muito rápida. Sim. Em relação às varizes, depende muito do porte das varizes e da quantidade que o paciente tem de varizes. Se a cirurgia envolve o tratamento da veia safena ou não, então existe uma variação muito grande. As varizes são tratadas basicamente com cirurgia. Na cirurgia, as veias são retiradas, nós retiramos as veias e aí o paciente faz um repouso e vai para casa. Se ele tiver que tratar a veia safena, existem algumas opções de tratamento.
A cirurgia convencional ainda é a mais praticada no nosso país, mas ela já não é a mais recomendada nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, o que mudou aí nessa área da medicina, doutora? Isso é novo, isso mudou recentemente. A cirurgia convencional, ela é feita há mais de 100 anos, exatamente essa cirurgia. Então, ela não teve uma evolução ao longo do tempo, mas ela tem bons resultados também. O problema é que o paciente fica com muito hematoma na perna e tem uma dificuldade de recuperação. É um tempo mais longo de recuperação. Por causa disso, algumas outras técnicas foram lançadas com esse objetivo de um retorno mais rápido às atividades. E essas técnicas, elas são muito realizadas na Europa e nos Estados Unidos e um pouco menos no nosso país. Mas aqui nós temos essa tecnologia também. Sim. Por isso, nos Estados Unidos, essas técnicas, elas já são preferidas em relação à cirurgia convencional. Isso desde 2011. Aqui, por causa do custo, esse padrão não é seguido, mas essa tecnologia existe. É importante que os pacientes tenham esse conhecimento, porque eles podem solicitar do médico vascular, compreender melhor esse método e poder realizar uma cirurgia melhor. Correto. Bem, nós vamos a uma pergunta, a da Cleide, porque ela vai passar por uma cirurgia de varizes. Vamos acompanhar. Estou com uma cirurgia marcada e gostaria de saber como é a recuperação, se é demorada, porque eu trabalho. A Cleide Colombo vai passar por uma cirurgia, doutora. Qual que é o tempo de recuperação em todos esses casos? Cleide, depende muito da cirurgia que você for fazer. Se for só uma aplicação, uma escleroterapia de vasinhos, é feito no consultório e ela vai embora para casa no mesmo dia. E não tem nenhuma restrição em relação a trabalho, nada disso. Então, vida normal depois. Agora, se for uma cirurgia de varizes, depende da cirurgia que for realizada. Se não envolver o tratamento da safena, ela vai provavelmente embora no mesmo dia da cirurgia para casa, com as pernas enfaixadas. O enfaixamento dura de 2 a 3 dias. E em casa é feito repouso relativo. Então, ela fica um pouco deitada, mas alterna com caminhadas dentro de casa, pode ir ao banheiro e à cozinha e sair um pouquinho de casa. Não tem problema. Se a cirurgia envolver o tratamento das safenas, aí a gente precisa ver qual é a técnica utilizada. Se for a cirurgia convencional, o hematoma que é formado geralmente é um pouquinho maior. Então, o tempo de recuperação também vai ser maior e ela vai precisar de mais dias para retornar às atividades. Se foram utilizadas as técnicas mais novas para safena, como a radiofrequência, o laser, o paciente já sai deambulando. E a gente viu que hoje em dia a deambulação precoce ela é mais importante do que aquele período antigo de repouso, que eram 15 dias com a perna para cima, que o paciente não podia pisar no chão. Então, hoje a deambulação precoce ela é incentivada. Então, provavelmente o tempo de repouso dela não vai ser muito longo. Certo. Vamos a mais uma pergunta, agora essa relacionada à trombose. A minha família, muitos deles já teve trombose. E eu tive uma vez e tomei Marevan há 2 anos atrás. Tomei por 1 ano. E aí fui fazendo controle e o médico falou que eu podia tomar só para controle, podia parar, tomar uma vez por semana. Isso é verdade? Bem, aí é um caso já mais específico, né, doutora? Com o uso da medicação, o que a senhora pode falar para a Ruth? A gente observa que a história familiar é importante. Então, pacientes que têm na família varizes têm mais chance de ter varizes e a trombose acompanha essa característica também. É importante que ela faça o acompanhamento com cirurgião vascular, o que for orientado em relação à medicação, ela precisa fazer esse acompanhamento correto. Se existem muitos casos na família de trombose, ela teve trombose também, ela precisa avaliar qual foi o motivo disso. Existem algumas doenças de sangue, como as trombofilias, que predispõem a trombose e a herança é genética. Então, ela precisa fazer esse diagnóstico. Agora, nós temos 2 telespectadores, o Fábio e o William, que também têm dúvida para a doutora Camila. Fazer muita musculação pode causar varizes? Eu queria saber por que a musculação pode ocasionar varizes, o excesso de força. A dúvida deles aí, doutora, acho que é de muita gente que é fitness, vai para a academia. Musculação, fazer esforço, isso provoca varizes? Não, isso não provoca varizes. Atividade física, ela previne varizes. Então,
Então, atividade física, a eliminação do sedentarismo, perda de peso, atividade muscular, ela previne varizes e não causa. Então, assim, exercício é um aliado. Exercício é um aliado. Hábitos saudáveis de vida são aliados. Correto. Doutora, agora com relação às novidades que tem nessa área, você tem um doutorado nessa área, em cirurgia, o que você estudou, descobriu, o que você pode trazer para a gente de novo? Bom, o doutorado, ele foi realizado no Dante Pazzanese, nos casos de cirurgia que precisariam de tratamento da veia safena. Isso a gente sabe com a utilização do ultrassom Doppler, se a veia safena está incompetente, quer dizer, ela não faz o retorno venoso como deveria, e aí, esses casos, o paciente precisa de tratamento da veia safena. A veia safena, ela pode ser tratada pela cirurgia convencional ou por técnicas mais novas que promovem um retorno mais rápido às atividades, como a radiofrequência, o laser. Porém, essas técnicas têm um custo muito elevado e a gente tem uma dificuldade da utilização no nosso país, no nosso meio, sobretudo para os pacientes do SUS, tem uma dificuldade de acesso a essas tecnologias. Então, o doutorado foi o desenvolvimento de uma técnica de ablação da veia safena magna de uma forma endovascular, ou seja, minimamente invasiva, com a utilização de um equipamento muito barato. Então, o nosso objetivo é poder tratar mais pacientes com menor custo, mas que eles tenham também um tratamento de qualidade. Como chama essa técnica, doutora? Eletrocoagulação. Correto. Doutora, chegamos ao final do Saúde em Foco. Muito obrigada por suas explicações sobre varizes aqui no Saúde. Foi uma conversa mesmo de consultório, elucidou várias dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço, Jaqueline, foi um prazer. E nós conversamos hoje em nosso programa sobre varizes. E se você quiser assistir outros temas do Saúde em Foco, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Eu te espero no próximo programa Saúde em Foco. Até mais. Tchau!